E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso no horário de verão do Brasil. São 6 horas e 8 minutos de Brasília agora. Eu estou falando ao vivo a partir de Estocolmo, aqui 9 horas e 8 minutos da manhã. E quem apresenta comigo é Rômulo Maia, que também está nesse mesmo horário que eu, aqui 9 horas e 8 minutos. Rômulo Maia, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa, horário de verão no Brasil, para economizar um mês de energia elétrica da cidade de Goiânia, como se o povo de Goiânia tivesse sido consultado para essa tortura de mudança de horário, não é, Rômulus? Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa segunda-feira, 5 de novembro. É verdade, Wellington. Primeiro dia útil depois da adoção do horário de verão esse ano no Brasil. E é sempre essa história. Quando termina o horário de verão, a Globo faz aquela matéria que já. Eu acho que eles nem filmam mais, né? Já é a mesma matéria todo ano, só recicla falando. A economia feita durante o horário de verão nesse ano dá para abastecer a cidade de Goiânia por um mês. Que droga, né? Muda a rotina do país inteiro, coloca dois horários no Brasil, o Nordeste num horário, o Centro-Sul para outro, para isso. O que é uma cidade de Goiânia? Desculpa se tem aí alguém de Goiânia nos assistindo, mas não é uma cidade grande, tipo assim, não faz diferença nenhuma para as necessidades de economia reais do Brasil ou de abastecimento de energia. Vamos até, Wellington, sugiro que a gente faça essa pergunta, a primeira pergunta para o Paulo César Ribeiro Lima, ele que é nosso especialista em Minas e Energia, se ele acredita ou não que se justifica essa história de horário de verão. E o pior é que quando o pessoal se acostuma finalmente ao horário de verão, ele acaba, né? Quando o pessoal começa a curtir, lá no Rio de Janeiro tem muito isso, então o pessoal que saía cedo do trabalho falava, poxa, até durante a semana de repente dá pra ir à praia e tal. Aí acabou já. Então, assim, realmente é algo que deve ser o quê? Aí 4 meses, né? A gente tá em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já tá acabando. Enfim, porque pra gente aqui é bastante prejudicial, a gente comentava isso, pelo grande contingente que nos assiste no Nordeste. Todos esses agora, lá são 5 da manhã agora, então o pessoal tem que acordar mais cedo. E em outras partes do Brasil, então, é 4 da manhã, em algumas áreas da região norte. O Acre, então, é 2 horas para trás, mas, salvo engano, Manaus também tem um fuso horário diferente. E aí, por causa disso, esse pessoal tem que acordar 4 da manhã para ver a gente. Felizmente, a gente tem um on demand aí para o pessoal poder assistir ao longo do dia, mas de qualquer forma a gente deixa de ter interação com grande parte do público do Nordeste. Então, a gente discutia aqui como se adaptar a essa realidade. No início aí quando der 7 horas, a gente vai fazer um resuminho assim dos comentários políticos antes de chamar a Ceci Juruá, que vai ser a segunda a comentar hoje, porque a gente vai contemplar todo mundo. Mas então, uma das nossas bandeiras aqui é acabar com essa porcaria de horário de verão, né, Wellington? Com certeza, Rômulus. E a gente lamenta o pessoal do Nordeste que sempre acompanha o Duplo Expresso logo cedo vai ter que se sacrificar um pouco mais para pegar no horário ou então assistir depois, né? A internet tem essa vantagem de poder assistir depois e a gente vai fazer isso. Você falou aí do Paulo César Ribeiro Lima, que vai falar sobre a cessão onerosa de Campos do Pré-Sal, né? Estão querendo votar com urgência mais um crime contra o Brasil. Aí Temer está fazendo tudo rápido para não desgastar ainda mais o governo eleito, legitimado nas urnas, graças à troca de Lula pelo STF, né, que o PT fez. Então, aí Temer acelera, entrega tudo, Bolsonaro chega, não, já estava tudo pronto, eu não fiz nada. E os militares também, lavei as mãos porque eu não pude fazer nada, foi Temer. Então, a gente está vivendo uma vergonha desgraçada, viu, Rômulo? Eu vou também anunciar aqui, antes de falar sobre essas coisas, eu vou falar sobre. Nós vamos conversar com a economista, doutora em políticas públicas e mestre em planejamento e desenvolvimento econômico, Ceci Juruá, sobre que tal revistar as ferrovias e constatar que sabemos pouco sobre elas. Eu concordo plenamente, é um tema importantíssimo, mais uma forma de destruir o Brasil, essa coisa de sempre protelar o investimento em ferrovias no Brasil, o brasileiro sempre dependendo de importar combustível. Imagine a gente com essa quantidade de petróleo que os caras estão dando aos estrangeiros e ainda tem que importar produtos acabados. Isso nem em 1500 isso existia, e pelo menos naquela época não tinha essas conexões que tem hoje. O pessoal de Portugal que invadia o Brasil para matar os índios tinha que viver no Brasil, então tinha que conseguir alguma qualidade de vida ali e dava o exemplo. Agora não, é só um terreno de exploração. E o uso das Forças Armadas para impedir que o povo se defenda, o povo brasileiro que paga os salários desses caras. Tá tudo escroto, tá tudo esculhambado.
Não vou ficar aqui. Olha, já falei que eu não estou aqui, eu respeito demais e sou muito grato mesmo, sou muito grato a presenças ilustríssimas dos nossos comentaristas, que são maravilhosos. Mas eles explicam aí tecnicamente, com um vocabulário especial, apropriado, diplomático, mas eu não estou aqui para isso. Eu preciso traduzir. Sabe por quê? Porque o pessoal está ainda discutindo aí kit gay, Magno Malta. Falei sobre isso ontem à noite, Romulo. Que absurdo do cacete. Como é que a gente pode viver num país... Aí Bolsonaro jogou lá no Twitter dele, eu até marquei você aí, falei com você há pouco também, que tinha ali marcado. Vou aqui ler rapidinho. Não sei se dá para botar na tela, porque eu estou sem o meu Twitter aberto no computador. Veja lá. Bolsonaro fala o seguinte: por muito tempo, nossas instituições de ensino foram tomadas por ideologias nocivas e inversão de valores, pessoas que odeiam nossas cores e hino. Hastear uma bandeira no Brasil não tem relação com política, mas com orgulho de ser brasileiro e a esperança de tempos melhores. Ah, Jair Bolsonaro vai se lascar. Aí eu botei o seguinte: e desmaiarão de fome os alienados que cantarão o hino de uma pátria que já não mais existirá e pedirão ao pastor mais próximo a ajuda de um Deus que... Peraí, eu vou repetir. E pedirão ao pastor mais próximo a ajuda para que o Deus que eles trocaram pelo ódio tenha compaixão. É isso que virou o Brasil. Os caras entregam tudo e vêm com esse papo furado de bandeira do Brasil e hino nacional. Eu vi esse filme nos anos 70. Eu sou filhote da ditadura, porque estudei em escola pública, que eu tinha que ficar lá toda segunda-feira e toda sexta-feira cantando o hino para uma bandeira toda rasgada, porque a escola era tão pobre que a bandeira era toda rasgada. E você acha que o meu amor pelo Brasil é por conta daquela tortura psicológica num sol de 35 graus lá da minha cidade, no interior da Bahia, na época, na moleira, meus colegas com fome, doidos de chegar às 9h30 para o horário da merenda, que era um mingau, tinha uma sopa, Rômulo, tão ruim, era tão ruim a sopa, que eu fiquei com trauma de sopa. Eu estou sendo muito sincero, eu passei a tomar sopa outra vez com 26 anos de idade. Eu tinha trauma da sopa da minha infância, que serviam na escola. Eu estudei em escola pública. Você imagine, meu pai e minha mãe, naquela época dos anos 60 e 70, não tinha televisão, o que era que eu ia fazer? Filho pra cacete, 8 filhos, né? Eu tinha 3, 4 irmãos em escola privada, com muito esforço, e algumas bolsas de estudo que conseguiam assim, ali, aqui e tal, na época, e eu estudando escola pública, me matando, lendo tudo que era livro que aparecia pela frente, livros proibidos, como diziam também, né, que os meus colegas conseguiam, os meus amigos mais velhos, irmãos mais velhos, e eu fui forjando assim esse cara que eu sou hoje, né? O amor à pátria não veio porque eu fiquei tomando sol na muleira, pelo contrário, eu tinha uma raiva do cacete, do hino e da bandeira por causa daquilo. Agora eu fico imaginando aí um bocado de faminto em frente a uma bandeira rasgada numa escola que o professor é mal pago, com dente cariado, dor de cabeça, o pai doente, a mãe doente. É esse o Brasil, lindo, todo mundo de verde e amarelo, cantando um hino. Lembra que tinha um catavento que as pessoas seguravam com um pauzinho na mão? Quando Ernesto Geisel ia passando nas ruas, fica um bocado de maluco. Eu era forçado pela escola a fazer isso, segurando um catavento verde e amarelo rodando e todo mundo cantando: este é o país que vai para frente. Mas me poupe, rapaz, eu não estou aqui para isso, essa hipocrisia, o pré-sal sendo entregue, Eletrobras, espaço aéreo, água doce, floresta amazônica, matando o índio, matando o negro, matando o pobre, matando todo mundo, mortalidade infantil de volta. E vocês com esse papo furado vão procurar o que fazer, cambada de hipócrita. Tem que começar o dia assim, acordando essa galera maluca. Acorda desse sonho idiota. Que pátria é essa? Verde e amarela de porcaria? Que verde e amarelo é esse? Cadê o verde? Cadê o amarelo? Você sabe o que é que significa? O verde, a floresta amazônica, eles estão entregando. O amarelo, as nossas riquezas minerais estão entregando. Disseram isso a você? Ah, Rômulo, eu estou aqui para isso, rapaz. Desculpa aí, Rômulo. O Wellington, não, eu concordo com você totalmente. Eu acho realmente que
é algo lamentável. Eu estava lendo aqui o tweet do Bolsonaro, alguém colocou como um comentário, uma pessoa que comentou e botou, é uma solução muito fácil mesmo, como que ninguém pensou nisso antes? Para acabar com todo o problema da educação pública no Brasil, basta hastear a bandeira e cantar o hino nacional, que é que nem a flauta mágica, né? Todo mundo resolve a coisa rápida. É brincadeira isso, de fato, como você coloca. É interessante que ele fala no tweet dele, o Bolsonaro, que por muito tempo ideologias perniciosas estiveram tomando conta das escolas e que agora isso vai ser feito. É o contrário, uma tentativa de apropriação deles por uma contraposição do hino nacional. A gente levou, como você falou aí, que havia essa resistência. Porque havia uma identificação desse tipo, aquela história de aula de moral e cívica, quando eu entrava na faculdade, tinha estudos dos problemas brasileiros e tal, que o pessoal, aquilo ficou identificado com o regime militar e que depois aí o pêndulo foi para o outro lado, quando a gente veio para a democracia. Mais uma vez a gente vai ver a instrumentalização e a apropriação dos símbolos nacionais por uma ideologia e que vai causar esse estranhamento em quem não comunga desses valores. De fato, é algo lamentável, porque os símbolos nacionais deveriam ser aquilo que paira sobre a política, que é algo que une a todos nós, e mais uma vez a gente vai ver uma apropriação partidária, de parte da sociedade, desses símbolos que naturalmente hão de causar a repulsa da outra parte. É lamentável tudo isso. Esse é um governo que veio para polarizar, ele não veio para unir. Inclusive, se ele for esperto, ele vai fazer isso, porque no que ele tentar não polarizar, ele cai, ele fica refém. Então, ele precisa manter a sua base radicalizada, mobilizada durante todo o mandato dele, e ele vai fazer isso, mas também ele vai usar esses instrumentos que seriam os instrumentos da União Nacional, aquilo de que todos os brasileiros deveriam comungar. E não vai ser isso, né? Então, é lamentável, vai causar mais uma vez aí, isso é a longo prazo. Você vê quanto tempo demorou para o pessoal fazer as pazes com os símbolos nacionais, com as Forças Armadas, com as cores do Brasil, tudo isso depois da ditadura militar. As pessoas ficaram meio com um distanciamento com aquilo. Agora, eu acredito, já passou um tempo, mas estava todo mundo de volta. E também aí a gente já discutiu isso, foi um erro da esquerda brasileira também, de abdicar, mas em parte esse erro se explica justamente por isso. Como era uma coisa muito identificada com o regime que a gente estava superando naquele momento de redemocratização, o pessoal quis ir para o outro lado, mas a gente não pode cair nesse erro também de largar. Eles vão tentar se apropriar disso. É algo que a gente precisa discutir isso, se convém de novo deixar para eles, não brigar, não disputar esses símbolos da nacionalidade e deixar para eles aí. A gente viu como isso pode ser instrumentalizado facilmente do ponto de vista simbólico, quando eles querem apelar para as classes populares, aquela história de dizer, a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, a nossa bandeira é verde e amarela, é uma coisa imbecil. O que quer dizer bandeira verde e amarela? Eles traficam para ali dentro o ideário que eles têm econômico de entreguismo. Então eles chegam ao cúmulo do pessoal dizer que votava no Bolsonaro porque a pessoa dizer, eu voto nele porque eu sou um patriota, porque eu sou nacionalista, quando ele era o candidato da destruição do projeto nacional. Então, ficou assim, é uma coisa surreal. Quando eu vou votar aqui no consulado em Zurique, eu vejo que as pessoas que estavam segurando bandeiras do Brasil eram as pessoas que votavam na pessoa que queria destruir o Brasil e tornar ele uma colônia de novo. Então é algo realmente complexo essa questão, mas eu concordo com você. Isso aí tem que ter toda a nossa repulsa, isso aí é mais para criar de novo polêmica, factóide, sequestrar a pauta também fazendo isso, porque sabe das coisas que vão acontecer, as reações, etc. E o que efetivamente interessa, como você falou, que é o pré-sal que está sendo dado, vamos ter o Paulão aí daqui a pouco para falar sobre isso, e outras questões, fica em segundo plano, porque eles causam, parece muito aquela coisa do Jânio Quadros, né, Wellington? Então é o negócio do biquíni, do maiô em 2 peças, da rinha de galo, proibição e tal, e as pessoas falando sobre isso, ele ocupa o noticiário com um bando de besteira e factóide criado, e as coisas efetivamente importantes para o projeto nacional ficam em segundo plano. Aí os caras estão desmontando, realmente essa tática parece muito evidente deles estarem usando esse período morto do Michel Temer, chamado Pato Banco, né, que fica o governo, depois de eleito próximo, para fazer maldade, para fazer as coisas impopulares e eles poderem chegar com as mãos limpas no ano que vem. É algo que a gente tem que ficar seguindo. Ontem a gente teve, você sabe disso, um programa muito bom, um debate com o professor Luiz Moreira e o professor e antropólogo Piero Leiner conversando sobre a conjuntura atual, depois de uma semana
da eleição desse novo governo aí. Eu recomendo que você, se não assistiu ainda, depois do programa de hoje, vá lá assistir. Foi uma discussão de alto nível. Piero, que é alguém que estudou por muitos anos as Forças Armadas, traz insights e análises que justamente são possibilitados por essa experiência de vida dele, de ter conhecido, escrito, feito mestrado e doutorado sobre isso. E também o Luiz Moreira falando justamente daquela questão que ele já vinha falando e que agora, infelizmente, vai ser posta em prática, que era a questão de todo aquele arcabouço jurídico punitivista que foi criado durante os governos do PT, mas especialmente durante o governo da Dilma Rousseff, com a caneta dela, né, e o Cardoso, criando a lei de organizações criminosas, a lei antiterrorismo, e as perspectivas, juntando um tema e outro, né, o do Piero com o Luiz Moreira, é de um endurecimento do regime, de uma criminalização dos movimentos sociais, talvez até do próprio Partido dos Trabalhadores, mas usando o instrumental jurídico institucional criado pelo PT, fomentado durante o governo do PT, especialmente o da Dilma Rousseff. Então é uma quadra muito complicada, a gente vai ter que prestar muita atenção nessas questões, sempre tentar olhar o que está por trás do aparente debate público, quando a gente vê a suposta mídia de esquerda e progressista de uma maneira deliberada, ou então de uma maneira burra, atuando junto com a grande imprensa para sequestrar o debate público. Então ninguém vai falar hoje de pré-sal, vai todo mundo falar, como eu estou vendo aqui no Twitter, que é o assunto, Wellington, do momento, é se durante a exibição do filme do Queen as pessoas vão ou não nas cenas de beijo entre homem. Esse é o debate. Eu vi aqui, parece estar animado no Twitter. Olha, uma pessoa me marcou, o Alex, nosso Alex SPA lá de... Eu acho que ele é de Salvador. Nosso amigo aí segue a gente há muito tempo. Ele botando aqui, ó, que é o debate, ele botou um print, ó. A esquerda preocupadíssima com o país que vai virar um Congo-México, né? Uma fusão entre Congo e México, falência total do Estado, cisão, né? Cisão de fato do território e, né, narcomilícias tomando conta de tudo do território, e o pessoal discutindo se tem vaia ou não durante a exibição do filme. Ó. Tá lá o Desconfie cada vez mais falando: bolsominions vaiam cenas gays do filme sobre Fred Mercury, Bohemian Rhapsody. Aí você vai... Aqui, aí o Pablo Vilaça, que é uma pessoa que comenta cinema, fala: não, só para constatar, aqui onde assisti em Belo Horizonte, ninguém vaiou, que eu tenha que falar isso com alívio já é uma derrota, deveria ser o padrão. Pois é, eu não estou falando que isso não é assunto. Agora, que isso não é a prioridade do momento, isso é certo. Isso é certo que essa não é a prioridade do momento, inclusive eu devo dizer, né? Eu tenho lugar de fala para falar disso, não é. Mas isso vai ser usado, então a gente vai ver 4 anos, se esse governo ficar 4 anos, ainda não sabemos, essa coisa do Bolsonaro tá esquisita e tal, mas enfim, enquanto ficar nessa tônica, eles usando essas coisas, esses arenque vermelho, como fala em inglês, red herring, esse desvio de foco, para a gente parar de falar da destruição do projeto nacional e ficar polarizando em temas morais comportamentais. Foi assim que eles ganharam a eleição, é assim que eles vão tentar governar, Wellington. Pois é, Rômulo, e aí a gente vai discutindo todos os dias. Enquanto isso, a gente está discutindo o que é ser de esquerda. Enquanto os caras estão aí mudando a embaixada do Brasil, desgraçando a imagem do Brasil no exterior, só sai notícia sobre o Bolsonaro que ele vai matar, que ele vai armar, que não sei o quê, e etc., no mundo todo. Não sei quem é o investidor estrangeiro que tem a cabeça no lugar, que vai querer trabalhar numa sociedade dessa, investir num país desse. Só aqueles que querem a rapina mesmo, né? Só aqueles que querem expoliar. Aí fica uma cambada de maluco da esquerda que não existe, porque não temos esquerda no Brasil, debatendo essas coisas que você acabou de citar. Ah, porque se vai vaiar no beijo no cinema. Pô, se sabe que o cara vai beijar o outro, não vá para o cinema. Não pague esse mico, né? Já que é um mico para vocês. Pô, que coisa ridícula. Vamos, a única chance que a gente tem de discutir os problemas sérios e ao mesmo tempo catequizar essa cambada de preguiçoso, porque isso não é só burrice, não. Tem muita gente aí inteligente mesmo. Tem muita gente que sabe até mais do que eu e você estamos falando aqui todos os dias. O problema é a escolha, Rômulo.
O problema é a escolha. O problema é o senso de oportunismo desses caras. A turma da boquinha não cansa de querer levar vantagem. Eu já vi aí, na central do plano B, falarem que Moro, de certa forma, vai ser bom, porque vai impedir que políticos usem a famosa barganha e chantagem contra Bolsonaro. Você imagine? Isso é uma mídia que ainda ficam fazendo paralelo com o Duplo Expresso. Olha, quando vocês quiserem me comparar ou comparar o Duplo Expresso com alguma coisa, vocês lavem bem as mãos antes de digitar, certo? Essa página aqui não é bancada por banqueiro, não enganou você com pesquisa falsa, com arrecadação recorde de 2 dias, que só na cabeça de imbecil aquilo ali aconteceu, não foi lavagem de dinheiro, certo? Que ainda vem com esse papo furado. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é que isso dá? Essa galera que foi presa e solta rapidamente por Moro, agora tem que pagar a conta e falar bem de Moro. Entendeu? Aqui eu vou falar mal. Moro roubou no Banestado. É ladrão descarado. Pronto. Vá, Moro, você é ministro da Justiça, o que for. Superpoderes. Me processe, me processe, me processe. Para eu entrar na Suíça e pegar os seus crimes e pegar em outros paraísos fiscais, porque a justiça aqui na Suécia me dá esse direito. Tá bom? Pô, chamar Moro de juiz ético. Todo mundo sabe dos crimes desse moleque, rapaz. Fica aqui puxando o saco de Moro, dando poder à justiça, tirando o poder do político. A gente tem que lutar por urna auditável, para não ficarem botando um bocado de político descarado, sem competência nenhuma, para virar refém depois. Porque o povo não votou em Tiririca, o povo não votou nesse povo aí não, nessa gente aí não. Pode ter certeza, isso aí é fato consumado pela imprensa na casadinha. Justiça eleitoral, imprensa e políticos de todas as siglas partidárias que estão no esquema da fraude eleitoral, que é uma fraude suprapartidária. Nós estamos discutindo aqui o resultado de uma fraude. E não me venha só com esse papo de que foi porque Lula foi preso que é uma fraude, não. A fraude é anterior. Lula e Dilma foram concessões da fraude porque eles encheram a Globo de dinheiro, os ricos ficaram mais ricos, os pobres ganharam uma migalhazinha, mas não eram vistas essas migalhas, até estrategicamente, como conquistas necessárias para a manutenção e o fortalecimento do equilíbrio social no Brasil. Eles foram vistos, sabe como? Como consumidores. E aí, hoje temos os ex-consumidores revoltados contra o próprio PT. Por quê? A máquina de propaganda disse que a fome de hoje, o desemprego de hoje é culpa do PT. E sabe onde é que está a culpa do PT? De não ter levado a sério a comunicação social, não ter levado a sério a catequização. Isso que Bolsonaro disse que fizeram é o que o PT deveria ter feito. Porque é isso que ele está fazendo, fingindo que está transferindo a culpa para o PT. Na verdade, ele está catequizando um bando de maluco de direita que vai sair aí acriticamente matando, atirando, batendo, certo? Porque estão sendo catequizados nas igrejas, no WhatsApp, nas redes sociais, na Globo. Eu falei ontem e repito, Bolsonaro é o produto do cruzamento de Sérgio Moro com a família Marinho. Aí ele ficou prenho e saiu Bolsonaro. Moro ficou prenho da Globo e nasceu Bolsonaro. É isso. E a gente tem que combater, é isso. A invasão da justiça na política, a gente tem que combater a fraude eleitoral, a gente tem que questionar o papel desses militares. Eles defendem o quê? Eles perguntaram ao brasileiro se o brasileiro quer ser
colônia, colonizado pelos Estados Unidos, escravo dos norte-americanos? Com qual direito eles podem entregar as nossas riquezas? Nós temos que questionar isso. Agora fica aqui, porque o militar disse que vai atirar. Oh, e os direitos humanos? Mas fala sério, você tem que falar é tudo que atinja o bolso do povo, porque o povo quer é grana e comida na mesa. Entendeu? É isso que a gente tem que conversar. Chega! Chega de fingir que é de esquerda e ficar jogando o jogo da direita, fortalecendo as pautas imbecis. Ora, Rômulus Maia. O Wellington, enquanto isso, a esquerda está batendo cabeça. Eu falava aqui ainda há pouco da questão da pinça, né? Qual é a minha surpresa quando eu vou lá olhar a central do plano B reproduzindo e comprando pelo valor de face a pauta do Globo. Ó. Paulão já chegou para conversar aí com a gente. Vou mostrar muito brevemente aqui, ó. Tá lá, você vê, e parece que o instinto que eu tinha tido depois daquela reunião lá do PT parece que estava certo, olha só. O pessoal daqui lá da Central do Plano B coloca em letras garrafais. Peraí, tem que tirar, porque essa vibração do Paulão lá, tira a imagem, pronto, já tirei aqui. Olha só, tá lá eles dizendo, né, PT cogita Haddad como líder da Frente Democrática. Se falar, teve alguma novidade. Não teve novidade nenhuma. O que eles fizeram foi reproduzir uma matéria do Globo. Aí você vai lá para o original da matéria do Globo. Deixa eu ver se está direitinho o enquadramento. Não, não tá. Tá uma coisa... Peraí. Agora vai, ó. Haddad avalia ser presidente do PT para liderar a oposição. Como se isso fosse algo que só ele escolhesse sozinho, né? Tem que combinar com os russos, como diria lá o outro lado na Copa do Mundo. Olha só. A atuação de Ciro Gomes, resistências internas e bandeiras do partido aparecem como as maiores dificuldades. Aí, Wellington, aquela coisa que eu tinha observado no discurso da Gleisi Hoffmann da terça-feira da semana passada, fica mais evidente. Quando ela falou que para liderar, ela falou, o Haddad é maior do que o PT, então ele não precisa de partido, ele que vai procurar forças da sociedade de outros partidos. E eu tinha falado que a gente, quem quisesse ler isso de uma maneira um pouquinho mais otimista, poderia ver como aquela história da pessoa ser promovida para baixo, de dizer, não precisa de cargo não, vai lá se virar, não vai ser presidente da Fundação Perseu Abramo nem nada, e aí parece que realmente, de alguma forma, essa leitura pode estar correta, porque aqui na reportagem ele vem dizendo, mas como que ele vai fazer isso, que o PT fez se ele não tem cargo? Ele precisa de cargo, então ele precisa ser lançado agora candidato à presidência do partido, porque já agora que o mandato da senadora Gleisi Hoffmann vence em julho, então isso aqui é um balão de ensaio do pessoal lançando a candidatura dele agora para presidente do PT, mas na matéria do Globo, e aí você vê a perfeita concordância do Globo com a central do Plano B, é aquela história do meia-culpa, do vamos parar de falar do Lula livre, que isso não convém, porque isso não atrai as forças críticas ao PT, ou seja, o que está a proposta do Haddad, nesse balão de ensaio que ele tenta aí de encampar a presidência do PT, é de tornar o partido e as bandeiras do partido, o discurso público do partido, a repetição daquilo que a gente viu no segundo turno da eleição. A gente viu então que ele realmente não desistiu, e agora cabe a gente ver se o pessoal do PT vai se revoltar, quem viu isso tudo estava errado, ou então desistiu. Desistiu mesmo, jogou e deixou esse pessoal do PT jurídico e da superação do lulismo tomar conta. É lamentável, então eu sempre falo aqui, eu simpatizo muito com o Partido dos Trabalhadores, conheço diversas pessoas filiadas, ao longo da minha vida eu conhecia mesmo antes de ficar mais próximo do noticiário político, mas é difícil. Demorou 30 anos para construir o PT, a nossa maior perna na luta institucional político-partidária para quem tem um ideal de esquerda, um ideal popular. Mas agora, se realmente o partido vai tomar essa face, aí realmente complica muito e quase que a gente tem que desistir, porque eu não vou... Imagina, se nem nessa campanha eu conseguir votar no Haddad, mas a gente vai ficar defendendo um partido que vai ter a cara do Fernando Haddad e o que ele significa enquanto disposição programática para frente. Impossível. O PT pegou o pessoal que queria uma esquerda e transformou o partido num partido de centro-direita, querendo manter o pessoal da esquerda, que ele conquistou com um discurso de esquerda. É isso, é simples. O nome disso aí é estelionato eleitoral, que começou com Dilma, quando ela foi eleita com uma proposta e realizou outra coisa.
Isso é simples. O nome disso é estelionato, por isso que eu falo, política não tem vácuo. E vai surgir. E também não adianta ficar forçando a barra que vai ser Ciro. Como eu falei ontem a Luiz Moreira, discutir nome agora é fulanizar a política. A gente tem que discutir agora é o risco do Brasil deixar de ser país, expoliando aí como estão as nossas riquezas, como Paulão vem falar agora. Paulão, bom dia, horário de verão, você acorda cedo, com essa cara simpática. Paulão, mais uma vez a gente volta a discutir aqui a zona não onerosa, a tentativa de entregarem tudo rápido para Bolsonaro já chegar com toda a miséria já consumada para ele não dizer que foi culpa dele, não é verdade? Na verdade, é uma continuação de Temer, pelo que estamos vendo. O Wellington, antes dele entrar no técnico, vamos ouvir ele, porque você sabe que o Paulão, o pessoal ficou danado da vida quando ele falou aqui que ele via algumas pessoas no PT sendo de centro-direita, ele dizendo que o Haddad era de centro-direita, quando ele falou que Lula para ele era de centro e o Haddad de centro-direita, o pessoal ficou danado. Mas, o Paulão, você que estava com esperança aí na eleição, não na eleição, durante a eleição, mas assim, um pouco cético, mas falando assim, mas quem sabe no futuro esse pessoal da base do PT, os jovens, vão pegar, e eles sim são de verdade, são de esquerda, eles sim são patriotas, nacionalistas. Quando você vê o Fernando Haddad querendo a prorrogação e ressuscitar aí agora como presidente do PT e dando mudando a cara do partido tradicional, partido popular, sindical, transformar naquilo que a gente viu no segundo turno, como é que você reage a isso? Você que tinha essa esperança que o pessoal lá da base se revoltasse e retomasse o apelo popular do partido, como é que você vê isso? Eu nunca vi o governo do PT como governo de esquerda, né? Apesar da pecha, né? No Brasil hoje virou pecha, porque a esquerda no Brasil hoje está muito desgastada e está associada ao PT. Com razão está associada ao PT por causa da militância de esquerda e o fato de o PT ser o único partido popular, com base popular, com líder popular, que é o Lula, né? Mas o Lula não é a esquerda. Para mim, o Lula não é esquerda, nunca foi esquerda, nem o governo do Lula também foi de esquerda. Eu classifico o Lula como centro e o Haddad como centro-direita. Eu penso que tem que haver um compromisso histórico da chamada esquerda, né, no PT com o Lula. Tem que ter um compromisso histórico. Ele foi o grande líder. A defesa do Lula e essa condenação do Lula aí por causa desse triplex, né, isso me parece uma coisa assim ridícula. Então, se o Lula está preso por causa do triplex, o mais importante agora é honrar, né, o Lula, defender a liberdade do Lula, porque realmente aquela sentença por causa do triplex parece-me... Eu cheguei a ver um pouquinho... Realmente ali ele nunca teve benefício com aquilo, nunca foi dono daquilo, pode ter tido até uma intenção, mas condenar o Lula por causa daquilo, realmente eu não vejo o menor sentido. Então, o compromisso hoje da esquerda do PT, apesar de o Lula ser centro, é um compromisso histórico, né? É um compromisso histórico. O grande problema, né? Eu até cheguei a conversar com o Wellington, né? O grande problema é que a única liderança popular no Brasil está presa. Única liderança popular. A gente pode até falar que, de certa forma, hoje o Bolsonaro está exercendo uma liderança popular. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu converso com as pessoas aqui, humildes, trabalhadores aqui, onde eu moro, né? As pessoas, né, que trabalham, que eu tenho contato, né? Elas todas votaram em Bolsonaro aqui em Brasília. Então, para você ver a gravidade da situação no país. A situação é gravíssima, né? Então, nós temos aí um líder popular preso e surgindo aí um outro presidente que a gente não sabe o que vai acontecer, está muito cedo para a gente saber o que vai acontecer. Não vejo o Haddad, né,
como um líder popular. Não acho que ele tem perfil, não acho que ele tem carisma. O Ciro trocou o pé pelas mãos. Ele, né, uma pessoa que chama de palavrão o Leonardo Boff, né, para mim, ele uma pessoa para querer ser líder popular não na direita, não com esse discurso de direita, mas tem que ser uma pessoa solidária. Você vê que o Lula é uma pessoa solidária. E um dos grandes motivos dele é ser solidário, ter uma aproximação com o povo, não ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa democrática. Então, eu não vejo o Ciro, né? Não vejo o Ciro como líder popular nesse país. Infelizmente, queria até muito que ele fosse, que ele tivesse outra postura nessa eleição, mas o fato é que ele não teve, né? E eu não. Então, o Wellington chegou a mencionar que a gente pode caminhar aí, talvez, sem lideranças. Acho muito difícil no Brasil a gente caminhar sem lideranças. Eu continuo com os meus amigos aqui da ciência política, né? Eles sempre falam para mim, não, a liderança vai surgir, no momento da crise a liderança vai surgir. Eu não vi surgir, não estou vendo surgir, mas vou manter a minha esperança, né? Que surja a Mas, liderança. Paulão, eu falei isso porque a gente sequer tem uma esquerda ainda. Quando a gente definir que tem uma esquerda, porque não tem esquerda hoje. Isso aqui, por mais. O pessoal fica falando, é porque o PCO não é um partido Não, ainda. não Não é. é. Eu estou falando falar sério. O PCO é um partido muito pequeno, que não atingiu ainda a cláusula de barreira, inclusive, que precisa ser Não. democrático internamente. O Rui Costa Pimenta está há 23 anos como presidente do partido, isso não é democracia em lugar nenhum. Então, vamos falar sério. Não tem o PCO jovem ainda, pelo menos nunca chegou nada para mim de material sobre esse pessoal. Não tem PCO mulher, não tem PCO, que precisa ter, porque eu vejo isso em todos os partidos africanos socialistas para os quais eu trabalho. Todos têm a base das mulheres, a base dos jovens, e com atividades diárias. Não é uma coisa assim esporádica, um Twitter aqui, não. Atividades, reuniões, debates, discussões políticas para formar uma base. Certo? Isso que Bolsonaro está fazendo pelo WhatsApp e pela Globo e pelo. Porque é o seguinte: quando a Globo fala assim, Bolsonaro diz que vai matar, não sei o que vai comprar drone para matar, com o filho, né? O filho dele lá, com o maluco do Rio de Janeiro que foi eleito. Isso, minha gente, já vale mais do que um mês de aula sobre qualquer coisa. Porque fica na cabeça a coisa que vai acontecer, que é ruim e que você tem que aceitar. Da forma como eles escrevem, é um fato consumado. Assim, não dão chance de reação. Assim, absurdo, por exemplo, se botasse a palavra absurdo, pronto, já mudaria todo o contexto, já transformaria o leitor num agente de transformação. Paulão, é uma questão muito danosa o que está acontecendo na mente dos brasileiros hoje. Aí, quando o cara vai pegar conforto, vai para uma igreja que tem um pastor cheio da grana pedindo dinheiro e dizendo que vai salvar a vida do cara. É muito duro tudo isso. Não, a situação é dramática, né? O Fernando Henrique está. Ontem eu cheguei a ver uma manchete dele, né? Falando do centro radical. O Fernando Henrique não é uma pessoa inteligente, né? Ele viu que o partido dele se tornou um partido de direita, né? O PSDB, os parlamentares, os governadores. Então, o PSDB, como social-democracia, acabou, né? Eu acho que o que está para ser ocupado no Brasil é a social-democracia, né? E a esquerda está tão desgastada no Brasil em razão da Lava Jato, porque associaram a Lava Jato à esquerda e à corrupção. A esquerda no Brasil está tão desgastada que hoje o espaço que eu vejo para fazer uma frente de resistência, né, é o centro radical. É centro radical. Que foi o próprio Lula. De certa forma, o Lula foi esse centro. E impediu privatizações, fortaleceu a Petrobras. Então,
a política do Lula, de certa forma, era uma... Eu estou muito à esquerda, eu particularmente estou muito à esquerda, né? Mas o que era possível no Brasil, dizem, né, os petistas, que aquilo era o que era possível. Eu não tenho essa visão, não. Eu tenho essa visão. A minha visão é que o PT, né, se fosse de esquerda, teria transformado esse país, enchido esse país de CIEPs, e esses jovens hoje, né, se o Brizola tivesse sido eleito em 89, esses jovens hoje não seriam eleitores da direita e do Bolsonaro. Esses jovens só foram eleitores porque não há formação, não há educação, e o PT, nesses anos todos, né, nunca fez um projeto realmente de transformação e de conscientização e de formação de cidadãos. Então, o PT... Por isso que eu digo que o Lula, para mim, nunca foi esquerda, né? Nunca foi esquerda. E vejo o Brizola como esquerda. Mas, apesar de ser esquerda, né, no próprio Brasil, o Brizola não tinha esse rótulo de esquerda, né? O PT, o Lula estando muito mais à direita que o Brizola, o PT assumiu o rótulo da esquerda. Eu penso que a esquerda do PT e o PT e deve fortalecer e deve defender o Lula e deve participar desse processo, desse centro democrático, que ele próprio foi centro. E nesse centro democrático, né, estariam aí todos os partidos que... Né, o PCdoB no Brasil, né, de comunista não tem nada. O PCdoB, eu acompanho as votações na Câmara, o PCdoB só tem PCdoB no nome. Aquilo é centro também. Então, é centro, PCdoB, é centro. Foi muito direita o PSB, mas pode vir para o centro. Então, tem que formar o PDT, né? Pode ser centro, alas do PSDB podem ser centro, poucos, eu diria, né? O PSDB hoje é um partido de direita e muitos de extrema-direita até. Mas tentar compor um grande centro democrático no país, não liderado pelo Fernando Henrique, porque ele, Fernando Henrique, aquele sim é um estelionato eleitoral, né? Porque quando ele se elegeu, né, ele se elegeu pelo Partido da Social Democracia e fez um governo neoliberal. E só não privatizou mais porque houve resistências, né? Inclusive do vice do Collor, que foi governador de Minas, o Itamar Franco. Então, o senhor Fernando Henrique é um grande autor de um estelionato eleitoral no Brasil. Então, ele não tem como liderar um centro democrático. Ele chamou de centro radical. O que a gente espera é isso, né? Que esse centro radical surja, né? Que o PT, né, participe também, mas que tente formar alguma coisa, alguma frente que tenha chances de conquistar a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira hoje são 58, 57 milhões de eleitores aí no Bolsonaro. Então, esse quadro precisa ser revertido e precisa conquistar as pessoas, né, para se fazer uma resistência democrática, popular, na Câmara, no Senado, no Poder Judiciário, no STF, apesar de todos os problemas que a gente sabe que existem, né, no Congresso, no Poder Judiciário. Mas a gente tem que tentar conquistar aí as pessoas, né, para uma coisa digna. Eu gostaria muito que fosse de esquerda, mas quando eu digo esquerda, é aquela visão lá do próprio Brizola mesmo, né? Que eu acho que aquele era o caminho. Acho até que é possível formar uma frente. Acho difícil alguém do PT liderar essa frente, qualquer pessoa do PT, porque logo vão falar, não, isso aí não é uma frente, isso é o PT, o líder do PT. Acho difícil, não vejo ninguém no PSB. Ou, como você disse, né, talvez se você, né, fazer uma combinação aí de vários
parlamentares, de vários governadores, né? Buscar identificar nos governadores algum traço de centro democrático, né? Talvez você consiga formar uma frente, talvez a partir dos governadores, né? Tem governadores aí que são pessoas de centro, mas centro democrático e bem nacionalistas e com boas propostas, né? Eu cheguei a trabalhar com o governador hoje do Piauí, o senhor Wellington Dias, né? Foi senador, um grande senador, bons projetos, boas ideias. Na Bahia tem o Rui Costa. Agora, a gente não tinha que tentar formar uma frente com governadores também de outros estados, né? Identificar lá, por exemplo, no Espírito Santo, PSB, né? Identificar outros governadores para não ficar uma frente também do PT, né? Essa frente de governadores, né? E eu vou falar aqui sobre essa sessão onerosa, eu acho que há argumentos, né, para se impedir que coisas realmente muito ruins para o Brasil ocorram, né? Então, essa é assim, a minha visão, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Eu acho que a população precisa saber. A semana passada houve uma tentativa aqui de votar o PLC 78, que é o PLC da sessão onerosa. Eu tinha dado até como certo que a urgência, né, o requerimento de urgência dessa matéria seria votado e aprovado na semana passada, mas, né, aquelas barganhas políticas, né, desqualificadas até, do que sempre ocorre no Congresso, vieram à tona e o projeto, a urgência não foi votada, mas eu acredito que amanhã o requerimento de urgência deve ser votado. Pelo meu entendimento, o regimento teria que ter 2 sessões, né? Mas eu acho que esse regimento pode ser atropelado e talvez na quarta-feira, ou então convoque uma sessão para quinta. Talvez essa semana a gente tenha a aprovação do PLC número 78, que trata da sessão onerosa e dos excedentes da sessão onerosa. Esse projeto, que deve ser votado, né, e a gente tem que reconhecer que a chance de ser aprovado é muito grande, porque no Brasil ainda não há povo, né, não há cidadania, não há exercício de cidadania, porque se tivesse cidadania, isso ia ter, no mínimo, uma discussão. Então, nós estamos falando aqui de 20 bilhões de barris. As reservas de petróleo hoje da Noruega devem ser a metade disso. E eles vão discutir aqui, e devem aprovar, né, no Congresso, o destino aqui de 20 bilhões de barris, sem nenhuma discussão no Congresso, sem nenhuma audiência pública, sem passar por nenhuma comissão de mérito, né? Isso foi direto para o plenário da Câmara, por causa de um requerimento de urgência na Câmara, que teve até apoio do PDT, o requerimento de urgência, para você ter uma ideia do que são os nossos partidos hoje no Brasil. Então, houve um requerimento de urgência, foi direto para o plenário da Câmara, tem esse requerimento de urgência, pode ir direto para o plenário do Senado, né? Esses 20 bilhões de barris estão na melhor área do pré-sal. A Petrobras já contratou e já instalou grande parte das plataformas. Esse ano, muitas plataformas, 4 devem entrar já nas áreas da sessão onerosa, mais uma o ano que vem. Então, a Petrobras, apesar de a Petrobras já ter feito a maior parte dos investimentos, né, alega-se que a Petrobras não tem condição de produzir nem os 5 bilhões de direito que ela tem num contrato, né, que é decorrente da Lei 2.276, mas o autor do projeto, o deputado Zé Carlos Aleluia, alegou que a Petrobras não tinha capacidade financeira para produzir esses 5 bilhões, o que, na minha visão, tecnicamente,
não é real. A Petrobras até já fez os investimentos. A Petrobras, apesar de uma cláusula de intransferibilidade, a Petrobras vai poder transferir os direitos de exploração e produção desses 5 bilhões. Então, 5 bilhões, 70%, 3 bilhões e meio de direitos de exploração e produção a Petrobras pode transferir. E aqui tem 2 cenários. Se a Petrobras vender barato, qualquer cenário é ruim para o Brasil. Se a Petrobras vender barato, o prejuízo é da Petrobras, como ela tem vendido e privatizado. Isso aqui é uma nova privatização de ativos da Petrobras. E a Petrobras tem vendido barato, ela vendeu a NPS barato e tem vendido os ativos a baixo preço. Se ela vender barato, perde a Petrobras e perde o país. Se ela vender caro, um preço alto, ganha a Petrobras, mas perde o país, porque isso foi transferido para a Petrobras. A minha indignação com essa lei do PT de 2010, eu escrevi até um livro sobre isso, porque o PT cometeu erros conceituais gravíssimos, né, ao longo do governo. Isso aqui foi na época do presidente Lula, erros conceituais gravíssimos. Então, aqui a União perde de qualquer maneira. Ou a Petrobras ganha, ou a Petrobras também perde. Bem, mas além desses 5 bilhões, nós temos aqui os excedentes, que podem chegar a 15 bilhões de barris. Né? Esses 15 bilhões de barris, né, vão ser licitados. Isso aqui é uma fortuna, né? Isso aqui é um tesouro. O governo, né, o regime Temer, quer licitar esse tesouro. Existe uma expectativa aí de uma arrecadação só com bônus de assinatura de 100 bilhões. 100 bilhões, né, é um recurso vultoso. Né? Nós estamos falando aí de déficit fiscal de 159, 150 bilhões. Mas as pessoas parece que não entenderam ainda, né, a gravidade daquela medida, daquela MP do trilhão, né, que é a Lei 3.586, que permite que tanto os royalties quanto os bônus de assinatura sejam deduzidos do imposto de renda. Então, a União diz que vai receber 100 bilhões. Bem, as empresas pagando esses 100 bilhões esse ano que vem, elas vão deduzir do imposto de renda. Então, só a dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, você já tira aí 25% de imposto de renda, mais 9% da contribuição social sobre o lucro líquido, você já tira 34%. Já é uma dedução de 34 bilhões. Quando você faz a dedução do imposto de renda, você afeta muito a renda de estados e municípios e do Fundo Constitucional lá, né, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os estados e municípios, né, deixarão de receber, né, os estados e os municípios recebem 21,5% e 22,5% do imposto de renda via Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios. Isso aí dá 44%. 44%, isso aí dá uma dedução fiscal, isso gera uma perda de receita esse ano para os estados e municípios de 11,4 bilhões. Eu estimei aí coisa de 5 bilhões, 6 bilhões de perda para a região Nordeste. Então, a situação no Brasil é tão grave que você tem um tesouro, você licita o tesouro, paga-se um bônus, né? E o Nordeste perde 5 bilhões no ano, porque as empresas vão fazer deduções no imposto de renda. Então, isso gera o quê? Um empobrecimento do Nordeste. Então, o senador, falei do senador Wellington, disse que eu lembro da luta dele, lá na questão dos royalties, porque ele queria que o pré-sal beneficiasse o Nordeste, beneficiasse o Piauí, né? Porque os critérios do Fundo de Participação de Estados e Municípios privilegiam muito os estados mais pobres e mais populosos.
mas o estado pobre, realmente Piauí é um estado pobre, beneficiado, e, apesar de não ser populoso, mas pelo fato de ter um IDH baixo, ele é beneficiado. A Bahia também, muito populosa, também perde muito, né? Então, aqui nós não estamos falando, não é distribuir a receita do pré-sal, não. Aqui nós estamos falando em empobrecer o Nordeste. O pré-sal, ele empobrece o Nordeste, porque tira do Nordeste esse ano, ano que vem, mais de 5 bilhões. E eu disse isso, né? E tive problemas seríssimos, né? Quando eu falei dessa MP 795, né? Recebi acusações violentíssimas, né? E fui ridicularizado, né? Por um jornalista lá da Folha, Vinícius Torres Freire, né? Me ridicularizou, a Miriam Leitão nem tanto, né? Talvez em razão aí do... não sei. Mas o fato é que essas coisas acontecem e eu tive problemas também, né? Até com colegas que também escreveram coisas supostamente técnicas, né? Não, foi lamentável tudo que aconteceu comigo com relação a esse MP 795, porque colegas meus, né, supostamente especialistas na área tributária, diziam que que essa medida provisória ia gerar benefício fiscal. E a mesma coisa disse os técnicos da Receita Federal que estavam no Congresso durante a votação. Mas a Unafisco entrou com uma ação civil pública contra os exorbitantes benefícios fiscais dessa medida provisória 795 e da lei, né? Que foi o resultado da conversão dessa medida provisória, que é a Lei 3.586. Então, se as coisas mais óbvias, né? Não precisa ser, né? Não precisa ser consultor legislativo na Câmara e no Senado para ver que essa lei é uma aberração legislativa, do ponto de qualquer aspecto, da redação, dos benefícios, né? E afronta a própria lei de partilha, porque na lei de partilha o bônus e os royalties eles não integram o custo, mas aqui eles são deduzidos do imposto de renda, é como se eles integrassem o custo. Então, aí essa MP do trilhão é a verdadeira MP do trilhão, e eu talvez seja o único técnico nesse país que fiz um estudo sobre isso, continuo fazendo e continuo falando, né? Mas falando sozinho. Paulão, você não está falando sozinho. Olha, eu É, quero dizer que você fez a sua parte. Você é uma pessoa que nos enche de orgulho. O que você está fazendo, Paulão, pelo Brasil, você já fez um livro, isso é muito positivo, porque já fica como registro histórico. Mas o que você fez pelo Brasil é muito mais do que todos esses deputados e senadores que se dizem progressistas e que são fãs de fazer isso aqui, ó, que eu fiz ontem, eu vou repetir. Pega o telefone, não é? Hoje é um dia muito triste para o nosso país. Acabaram de entregar o nosso petróleo. Eles já sabiam exatamente o que ia acontecer, não fizeram nada para mudar, não houve nenhum senso de nacionalismo e virou a esquerda do lamento. É a esquerda do lamento. E você não, você agiu, você disse isso aqui está errado, não pode ser assim, isso é um crime contra o nosso país e está documentado, Paulão. É isso que eu quero que você tenha a sua consciência muito tranquila. É por isso que eu tenho orgulho de ter você na nossa equipe. Eu, quando converso com Rômulo e Rômulo comigo, com Camila, a equipe, Carlos Krebs e todo mundo, a gente sabe do valor de cada comentarista aqui da nossa página. A gente sabe que a gente está lidando com pessoas que têm compromisso com o país. A gente não está aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para discutir a realidade. E isso é o que me dá ainda, porque às vezes enche o saco, vontade de estar aqui todos os dias para discutir e tentar
ampliar, eu diria até sem falsa modéstia, porque eu sei os meus valores e você os seus e Rômulo os deles, que nós aqui somos uma espécie de ação formativa de formadores. A gente forma formadores de opinião. Obviamente que temos muita gente boa no nosso público que sabe até mais do que a gente, o que é muito bom e que enriquece o debate, mesmo quando discorda. É triste ver um Luiz Moreira dar uma aula como deu ontem, apenas porque ele defende Ciro Gomes como político, as pessoas esquecem todas as coisas boas que ele falou e ficam discutindo Haddad e Ciro de novo como se isso fosse o grande foco, tendo que pela primeira vez eu interferi ontem e pedi ao nosso comentarista, por uma questão de estratégia de comunicação, que não citasse mais nomes para não fulanizar um debate tão rico, com conhecimentos espetaculares dele, porque as pessoas sequer estavam querendo ouvir o que ele tinha para falar por causa da menção de um candidato da preferência dele. Assim, é ridículo. Aí a gente critica a esquerda, mas tem que criticar esse eleitor fuleiro também, porque a esquerda, quando é fuleiro, o eleitor fuleiro vem junto no pacote. Não é? E aí a gente fica aqui vendo você lamentar porque é o único. Sabe? Se fosse um cara da direita, ia bater no peito, eu fui o único que falou, cheio de orgulho. Você não, você está lamentando. Olha a sua grandeza, Paulão. Paulão, olha a sua grandeza, Paulão. Você está lamentando porque é o único que está mostrando uma entrega descarada do nosso petróleo e da nossa riqueza. Você é um homem, você é o verdadeiro guerreiro, Paulão. Se orgulhe disso sem vaidade, que aliás nem cabe vaidade em você. Nem cabe. Eu falo sem vaidade porque eu estou falando não é para você nesse caso, é para quem está nos assistindo. Porque esse é o exemplo. Essa é a sua grandeza, você lamentar porque é o único que está fazendo isso. Isso é lindo, Paulão. Parabéns, muito obrigado. Não, eu assim, dizer aqui a importância, né, por exemplo, dos petroleiros, né, a FUP, né, vai estar presente aqui essa semana, está vindo aqui, né, para tentar lutar, né, contra a aprovação desse requerimento de urgência, para tentar votar contra a aprovação desse PLC 78, né? Então, existem muitas pessoas, né, contrários a esse projeto e que eles já fizeram mobilizações aqui, né? Quando eu digo que eu sou o único, é mais em relação a MP 795, que apesar também de eu ter tido apoio, né, do PCdoB, da deputada Jandira Fegali, do deputado Ivan Valente, do próprio deputado André Figueiredo, mas o que ficou, né, o que ficou, né, não foi uma defesa. Quando eu digo sozinho, é porque eu continuo falando na MP 795. Você vê, a própria Unafisco entrou com uma ação civil pública, né? Mas, assim, então, talvez eu tenha até usado a expressão incorreta aqui, né? Talvez eu seja o único que fique martelando isso, né? Dizendo isso repetidamente, todas as oportunidades que eu tenho, né? E então, por exemplo, se a Unafisco, não sei a visão dela sobre a dedução do bônus de assinatura, do imposto de renda, dos royalties do imposto de renda, mas era muito importante que a Unafisco também tivesse aqui no Congresso para se defender tecnicamente, né, emendas a esse projeto para que pelo menos o Nordeste não se empobreça com a descoberta do pré-sal, né? E os companheiros da FUP, os petroleiros, eles não fazem assim essa discussão, porque eles estão na militância, né? E importantíssima, mas assim a discussão técnica, né? Técnica mesmo, né?
eu acabo ficando muito isolado. Mas eu queria também registrar aqui o Bruno Moretti, que é um assessor econômico do PT no Senado, né? Que teve um papel muito importante, que está sempre comigo, a gente fazendo as coisas. Quer dizer, eu acho que talvez eu tenha sido até injusto de falar aqui sozinho, mas assim, é sozinho nesse sentido de ficar com essa bandeira, mas tem muitas pessoas, mas é que no conjunto da sociedade brasileira, né, a gente acaba ficando sozinho, porque eu tive na Folha de São Paulo 5 linhas para me defender de acusações grosseiras desse senhor Vinícius Torres, uma coisa assim. Eu tive 5 linhas. E então o grande problema no Brasil, né? E aí daí a importância do duplo expresso, né? É que existe a mídia, a grande mídia que circula as notícias, que é uma mídia de direita e sem nenhum compromisso com o país, né? Então a própria Folha, vamos dizer aqui, né? A própria Folha tem tido posições inacreditáveis, ainda mais no meu caso, né? Que fui leitor da Folha na década de 80, né? E vi a Folha de hoje. Então, a mídia no Brasil realmente me deixou numa situação muito desconfortável. Eu não tive como me defender junto à grande mídia. O PT realmente ele tem, né? E a imprensa, uma certa imprensa junto ao PT, tem uma visão também assim bem corporativa, talvez, ou de defesa e também legítimo, não vou criticar, não. Mas então o duplo expresso realmente por isso que eu sou extremamente grato, né, ao duplo expresso de ser um instrumento aí de comunicação, e eu espero que cresça, né, a audiência, as pessoas que ouçam, porque é um ambiente democrático, né, realmente democrático, e eu tenho toda a liberdade aqui de dizer o que eu penso. Eu nunca fui censurado e não tenho a menor preocupação de falar para agradar ninguém, porque quando você tem essa preocupação de agradar, você deixa de ser um livre pensador. Eu sempre fui livre pensador, ou pelo menos sempre tentei ser livre pensador, né? Gostaria muito que a gente tivesse uma esquerda forte no Brasil. Então, não pense que eu não sou de esquerda, não. Eu sou de esquerda. Eu penso que o brizolismo é a verdadeira esquerda, né? E tento manter aí meus ideais. Penso que o Brizola, onde quer que ele esteja, deve ter ficado muito chateado quando ele viu um candidato do partido dele tratar o bofe daquela maneira, que o Brizola, ele até tinha aquelas caricaturas dele, né? Do sapo barbudo, tinha um ministro do Supremo, esqueci o nome, um grande jurista que era o Rui Barbosa em Compotas, né? Lá do Rio Grande do Sul. Foi ministro do Supremo, né? Era o Rui Barbosa em Compotas. Então, ele tinha as tiradas dele, né? Mas é uma pessoa extremamente respeitosa, né? Ainda mais com uma pessoa como o Boff, né? Então, eu sou extremamente franco, livre pensador, agradeço muito o espaço de vocês. A esperança é a última que morre, né? Mas o importante é a educação e a formação e a capacidade de mobilização, né? 20 bilhões de barris na melhor área do pré-sal era para o Congresso Nacional estar aqui lotado, a população brasileira toda defendendo os interesses do país, para que esses 20 bilhões de barris gerassem benefícios para o povo brasileiro. O povo brasileiro nem sabe que existe isso. Mas um dia a gente ainda vai ser uma Bolívia, né? O dia que a gente for uma Bolívia e tiver a mobilização popular, pode ser que a gente caminhe e incentive para um país mais justo e que faça com que as riquezas do país beneficiem realmente a sociedade brasileira.
esse congresso era para estar cheio, Brasília era para estar cheio. E não existe isso, simplesmente isso não existe no país. Eu vi os jornais esse fim de semana, isso não existe. Então, a alienação, né, no Brasil é absoluta. Né? Nós estamos num país onde a alienação é absoluta e, infelizmente, o quadro é muito ruim. Mas tem muitos outros companheiros aí, né? E vocês, né? O fato de a gente estar conversando aqui, né? Vocês também são grandes e espero que vocês tenham muito sucesso, que o Duplo Expresso tenha muito sucesso para continuar fazendo um debate democrático com o único objetivo de engrandecer. E agora já não é nem engrandecer, né? É de... Resgatar, Paulão, é resgatar. Agora já porque agora já talvez seja uma questão realmente de soberania, de manutenção do país como Exatamente. uma nação livre e independente. Soberania nacional, soberania popular, democracia, são os resgates. Começar de novo. Depois a gente começa a falar sobre política, aí mostrar à direita o que é ser direita, mostrar à esquerda o que é ser esquerda, porque a direita brasileira pensa que ser direita é entregar o país, destruir o país. A esquerda brasileira fica essa pauta identitária o tempo todo, o que realmente é só lamento. Paulão, muito obrigado. A Ceci Juruá já chegou aqui, a gente vai conversar com ela, tá bom? Muito obrigado, é uma honra. Eu agradeço. O seu artigo, eu acho que o seu artigo vai ser publicado daqui a pouco, tá? Depois do programa. Temos aí uma série de bons artigos para publicação e é sempre um prazer ter você aqui. Até a próxima segunda, Paulão, ou a qualquer momento aí, né? Agradeço muito aí, Holmes, o Wellington, o Camilo, o Carlos Creves, o Gustavo, os amigos aí, né? Vocês também são pessoas aí importantíssimas aí, é um prazer estar com vocês aí. Viu? Grande abraço aí. Um grande abraço. Conversamos aqui com o nosso comentarista, Paulo César Ribeiro Lima, que é especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia na área do petróleo, e falou sobre a seção onerosa de Campos do Pré-Sal. Mais uma expoliação do patrimônio público brasileiro, e nós vamos direto ao Rio de Janeiro agora, né? Saindo de Minas Gerais ou de Brasília. Eu nem perguntei hoje onde é que o Paulão está, mas eu acho que ele está em Minas. Vamos conversar com o economista, doutor em políticas públicas e mestre em planejamento e desenvolvimento econômico, que também é nossa comentarista, com muito orgulho nós anunciamos que ela é nossa comentarista aqui todas as segundas-feiras, é a Ceci Juruá, que vai comentar que tal revistar as ferrovias. Revisitar, Wellington, revisitar. Revisitar, perdão. Que tal revisitar as ferrovias e constatar que sabemos pouco sobre elas. Ceci Juruá, bom dia, prazer ter você aqui. Sabemos tão pouco sobre as nossas ferrovias que estamos brigando aí para que o preço do combustível que movimenta o país não seja isso, não seja aquilo. Nosso país podre de rico em petróleo e a gente importando derivados e fechando refinarias e abandonando as rodovias brasileiras. Ceci, bem-vinda ao Duplo Expresso, horário de verão. Deu trabalho de sair da cama hoje, Ceci? Opa, olha, parece que travou. Perdemos a Ceci. Não, voltou a Ceci agora. Voltou. Ceci Juruá. Tem que abrir o microfone aí. Tem como você abrir aí, Rômulo? Não, ela tem que abrir, foi ela que fechou. E agora sim, Ceci, bom dia, Ceci Juruá. Travou. Acho que está com problema o sinal dela, infelizmente. Voltou agora, atenção. Tá complicado aí, Ceci. Vamos tentar agora mais uma vez. Bom dia, Ceci Juruá. Toda vez que ela vai falar, trava. Mas ela não está falando. Fala alguma coisa aí, Ceci, para a gente ver se está funcionando o microfone. Será que ela não está nos ouvindo? Não sei. Não, você só não pode tirar, porque senão... Não, eu não vou tirar, mas parece que ela não está nos ouvindo, né? Não sei, ela está mexendo Então, ali. você está assistindo ao programa Duplo Expresso, seu programa de informação através de comentários, entrevistas e análise política. Eu falo ao vivo a partir de Estocolmo, sou Wellington Calazans. E Rômulo Maia, que é meu colega e apresenta comigo, fala a partir de Berna, Suécia e Suíça, respectivamente. Agora sim, o som do microfone da Ceci Juruá parece que foi acionado. Ceci Juruá, bom dia, prazer ter você aqui no Duplo Expresso.
parece que ela não nos ouve, Wellington. Isso que ela não está respondendo. Ceci, você está ouvindo a gente? Acho que não. 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 Carlos Krebs e Camila, o pessoal York, não sei quem é que está nos contatos, por favor, entre em contato com a Ceci, que está tendo um problema. Corta o microfone dela por um instante aí, Rômulus. Então, na primeira parte do programa, horário. Opa! Houve aí uma troca de tela abrupta. No horário de verão, o pessoal do Nordeste, que normalmente assiste a gente desde o começo, está chegando um pouco atrasado, porque lá no Nordeste não tem horário de verão. Então, hoje no programa a gente já teve o Paulo César Ribeiro Lima falando sobre a seção onerosa de Campos do Pré-Sal, que estão querendo entregar às pressas, né? E a gente está aguardando aí o sinal da Cecília Juruá ficar normalizado para a gente poder começar uma conversa com ela sobre ferrovias do Brasil. Eu e Rômulo já conversamos aqui, entre outras coisas, sobre a completa ausência de uma crítica sobre as ações já no governo de transição, os absurdos que têm sido ditos e a preferência pela pauta secundária em detrimento do que realmente importa e que deveria estar sob todas as mesas no debate, posto, né, no debate. E quem traz mais um tema, agora a gente vai tentar de novo, mas eu não sei se está congelada a imagem dela. Vamos tentar aqui a Ceci, porque esse assunto das ferrovias, Rômulo, a gente fala, só quando a gente fala em ferrovia, a gente está falando sobre o quê? Sobre greve de caminhoneiros, por exemplo. Não é? Acho que agora sim, Ceci. Alô? Alô, Ceci. Agora estou ouvindo. Agora sim, eu acho que seu telefone está tocando muito, né? Já estão ligando muito cedo para você, deve ser isso também. Bom dia, Ceci. Tudo bem? Não sei o que é. Bom dia. Tudo bem, Wellington? Tá, temos que dizer que está tudo bem, porque dizem que a palavra tem força criadora, né? Transformadora. De vez em quando o som escapa, não sei o que é. Ele está com carga total? Uhum. Mas, Ceci, vamos começar aí, já que o seu sinal não está hoje como habitualmente estava, vamos começar a falar diretamente sobre o tema, né? Ferrovia, você convida a fazer uma visita aí a esse tema tão importante, né? Vamos revisitar as ferrovias, é um vídeo que você faz. E o que devemos saber sobre as ferrovias, Ceci, para que a gente valorize mais esse importante meio de transporte? Eu acho que a gente está realmente com problema no contato com a Ceci hoje, Wellington. Está complicado mesmo. Está realmente complicado. Corta o microfone dela, então. A gente vai aqui seguindo a conversa, enquanto a Ceci Juruá. Eu peço a Camila, o Carlos Krebs. Foi ela que saiu? Não, eu coloquei ela em espera. Se eu tirar, não... certo. Enquanto certo. Isso, colocou em espera. Então tá. Então, Carlos, o pessoal aí que está podendo fazer alguma coisa na produção, por favor, veja aí o que é que pode ser feito, tá bom? Então, vamos lá, Rômulo, a gente estava falando aqui sobre... E a gente precisa resgatar um pouquinho o debate de ontem, foi muito bom com o Piero também. Piero teve que sair mais cedo, mas o pouco tempo que ele esteve no debate foi suficiente para a gente fazer algumas observações aqui. Existe aí uma possível tensão entre objetivos de uma ala que comanda o governo Bolsonaro e a outra. Um que está na parte da economia, que é o Guedes, pode estar antagonizando com a outra ala, que são os militares. Aí a minha pergunta a você, Rômulo, existe alguma ala aí que pode resgatar o nacionalismo, ou você acha que está tudo perdido mesmo e se a gente não lutar agora já era? Olha, Wellington, é muito interessante. Você sabe que vou publicar mais tarde um comentário que um amigo navegante, aí, um expressionauta, deixou no programa de ontem, e tinha deixado, aliás, num trecho que eu tinha colocado do programa de sexta-feira, mas que eu subi para o canal ontem, falando dessa questão dos militares, e parece uma pessoa, um comentário muito qualificado. Inclusive mandei para o Piero viu o comentário, gostou bastante também, em que ele falava o seguinte, aí parece que ele está próximo do que eu falei na semana passada, quando teve essa história
do Bolsonaro desdizer o general Heleno e falar não, a venda da Embraer vai continuar normalmente, sem problema nenhum. Eu falei assim, bom, isso aí me parece que pode ter sido uma jogada para tirar o general Heleno da berlinda. Ali o pessoal já estava esquentando a frigideira para fritá-lo, e o Bolsonaro sequer tomou posse. Então ele sai da berlinda com o Bolsonaro desautorizando, dizendo que vai continuar. A gente não sabe, de fato, se vai continuar ou não, mas de qualquer forma, as forças que estavam articulando para isolar o general Heleno naquele momento se desmobilizam em alguma medida a partir do momento em que o Bolsonaro garante que a entrega da soberania brasileira vai continuar sem problema nenhum. E aí ele colocou num comentário lá no programa de ontem isso, falando que se você quer hoje, no Brasil, destruir um militar, acuse-o de ser nacionalista. Então, assim, as pessoas têm que esconder muito bem escondido o seu nacionalismo e esperar estar com a faca e o queijo na mão para poder dar o bote, porque senão essas forças antinacionais vão para cima delas. Então, de fato, as pessoas que a gente tem conversado, né, Wellington, todo mundo tem uma dúvida muito grande sobre qual vai ser a diretriz com relação ao posicionamento geopolítico médio, mas nos quesitos de preservação de espaço de soberania dentro do Brasil, há uma dúvida muito grande sobre, de fato, o que vai ser feito no governo Bolsonaro, porque, de fato, quem coloca a cabeça para fora nesse momento contra essa invasão, esse aviltamento da soberania brasileira por parte do Ocidente, não especificamente do polo lá eurasiano, da China e da Rússia, vai perder a cabeça. Então, de fato, esse comentário que ele fez, que esse comentarista, ele assina como OGM, letras minúsculas OGM. Esse comentário que ele fez, inclusive ontem eu botei fixo o comentário dele. Achei muito, muito bons os comentários que ele deixou. Estou até pensando em fazer uma compilação dos comentários dele e publicar mais tarde. Mas ele falava isso, que de fato você dizer que alguém é nacionalista das Forças Armadas Brasileiras é a forma certa de você prejudicá-lo, prejudicar a sua promoção. Então, eu acho assim que, de fato, a gente tem que esperar para ver. A gente tem que esperar para ver qual vai ser o posicionamento desses militares que ascenderam ao poder junto com o Jair Bolsonaro. Torcida, lógico que a gente pode ter uma torcida. Eu espero que esse pessoal tenha sido um verdadeiro cavalo de Troia e se aliado a esses inimigos da soberania brasileira, ao imperialismo americano, à finança transnacional, mas assim como aconteceu no regime civil-militar a partir de 64, tem um golpe no golpe, o pessoal mais patriótico assuma a dianteira lá e as rédeas. A gente tem que esperar para ver, mas ninguém sabe. Todo mundo que está falando aí está falando meio no escuro, porque eles, de fato, é uma coisa muito velada, eles são muito fechados, ninguém sabe de fato o que vai ser, porque eles estão sendo prudentes também, né? Então tem que esperar estar sentado na cadeira. Há essa dúvida sobre o estado de saúde do Jair Bolsonaro, então vai que em pouco tempo o presidente passa a ser o general Hamilton Mourão. Qual é a ideia dele? Será que ele de fato é entreguista? Se escreve o que ele falou durante a campanha? Não sabemos, ninguém sabe ao certo. Então é algo que a gente vai ter que esperar para ver, mas com a compreensão, Wellington, isso é certo, que ninguém ali é de esquerda. Ninguém ali é de esquerda, ali vai dar centro-direita à extrema-direita, mas de fato há uma tensão entre o pessoal que é muito adesista aos Estados Unidos e a Israel, né, e foram já há muito tempo tão próximos desses movimentos, e o pessoal que queria defender o espaço de soberania brasileira. Então é algo que a gente vai ter que aguardar para ver. Parece que a Ceci está voltando aí, enquanto ela se ajeita eu vou tirar o microfone para não ficar entrando será que a Ceci está ouvindo a gente agora? Vamos tentar ligar o microfone dela, porque ela está sem a câmera. Tem que ligar a câmera. Ceci, você está sem o vídeo aí. Você consegue ligar o vídeo? É só dar um toque na tela, vai aparecer um símbolo de vídeo, aí você aciona. Eu acho que ela não está nem ouvindo a gente, Wellington. Se de fato... Eu estou ouvindo muito bem. Está ouvindo, Ceci? Muito Maravilha. bem. Então, Ceci, é possível colocar o vídeo? Só dar um toque na tela, vai aparecer um símbolo de uma câmera, que deve estar com um X ou um traço vermelho. Isso, vídeo daqui. Isso, aí agora sim. Pronto, agora estamos vendo. Ceci, bem-vindo ao Duplo Expresso. Vamos tentar conversar agora. Fale tudo que você pode relembrar sobre a importância das ferrovias, Ceci, porque não dá para ficar com um país desse tamanho importando derivados de petróleo, fechando refinaria, um país que tem tanto petróleo que é vítima dessa expoliação internacional que nós estamos testemunhando aí, impotentes, Ceci. Pois é, Wellington, você sabe, eu estava pensando, atualmente a grande discussão
é a questão da democracia, da resistência. E tem muita gente pensando que se pode fazer um movimento de defesa da democracia e de resistência isolando os partidos políticos. Eu digo, olha, não é possível, você pode atuar fora dos partidos, agora você não pode negar a importância dos partidos. Não poderemos reconstruir a democracia sem os partidos políticos. Em matéria de transportes, eu faço o mesmo paralelo. Um país do tamanho do Brasil, com 210 milhões de habitantes, inserido numa América Latina, uma América do Sul, que tem mais de 300 milhões de habitantes, sem o transporte sobre trilhos. Não é possível nós continuarmos sem o trem. O avião não consegue, de maneira alguma, substituir o transporte ferroviário, principalmente, quer dizer, num continente, num país desse tamanho, entende? Não dá. E com a quantidade de carga que tem que ser transportada, tanto de origem agrícola quanto industrial. Agora, o Brasil está muitíssimo atrasado. Como nós vimos algumas sessões aqui, nós já tivemos 37 mil quilômetros de ferrovia funcionando normalmente. Nós tínhamos um sistema ferroviário estruturado, com uma holding, a rede ferroviária, e hoje nós temos menos de 15 mil que se considera em funcionamento, nós temos uma desorganização institucional absolutamente fantástica, e nós temos principalmente uma série de grupos internacionais interferindo no nosso planejamento e na montagem de um sistema de transportes eficiente. Então, eu acho que nós estamos numa situação dificílima. E temos também uma grande ignorância e desinformação, Wellington. É impressionante, de vez em quando a gente pega algum autor estrangeiro. Eu estava pegando outro dia o Lambert, que fala sobre os dois Brasis, dualismo brasileiro, o país atrasado, e o país moderno. E a primeira observação de todo e qualquer autor é: o Brasil não tem um sistema de transportes adequado ao seu tamanho, adequado às suas necessidades. Por que isso? Quer dizer, eu acredito, em primeiro lugar, que é a questão de planejamento. O transporte, você não monta como uma estradinha ou como desse VLT, sistemas modernos, assim, de repente, transporte ferroviário. Ele tem que ter um planejamento de longo prazo, porque ele é caro, mas também ele é eterno. Observe o sistema ferroviário da Europa, né? Mas ele é muito caro, o retorno do investimento se faz muitos anos, décadas, 2 ou 3 décadas, pelo menos. Às vezes ele continua a depender de subsídios. Então, é o tipo de transporte que não é adequado para a iniciativa privada. Eu vejo que atualmente há um movimento no sentido de criar a Ferrogrão, né? Uma ferrovia que vai do Mato Grosso ao Tapajós e ao Pará para exportar cereais. E são 4 grupos internacionais, as maiores exportadoras de commodities, que estão querendo tomar frente. Mas não dá porque esses grupos, sobretudo internacionais, eles querem grandes lucros, eles fazem com o único objetivo, que é o objetivo financeiro, né? E é um objetivo financeiro de curto prazo. Então, isso não é um sistema correto, um bom sistema para financiar o sistema de transporte ferroviário. Então, eu acho que nós estamos absolutamente despreparados, né? Nós desmanchamos o que tínhamos, nós não temos uma história do setor ferroviário, uma história de transportes. Por exemplo, quer dizer, eu estava vendo outro dia, revendo a questão da Madeira Mamoré, né? Foi um desastre, né? Foi um desastre para os trabalhadores, muitíssima gente morreu.
as condições de vida eram péssimas, não tinha nada na região, hospital, remédio, tudo era de fora, tudo era difícil, custou muito caro. Ela começa no início do século XX, depois com Getúlio é que o imbróglio vai se dissolver, a gente tem que indenizar, entende? Se gastou muito para não ter nada. Mas o objetivo daquele grupo, não sei se vocês sabem, era um objetivo muito antigo, vinha lá do século XIX, a segunda metade do século XIX, são os americanos que iriam estabelecer uma ligação com a Bolívia. Né? E naquele tempo os Estados Unidos era um país pequeno, você tinha uma união, que eram os estados aderentes à União. Eles eram aproximadamente um quarto, talvez um terço dos Estados Unidos atual, o resto eram confederados, e depois eram muitos territórios, que eu não sei bem o que significava para eles. E eles queriam, passando pelo Amazonas, pelo Madeira, atingir a Bolívia, primeiramente com um objetivo, as minas de Potosí, a prata que havia feito a fortuna e a glória do Império Espanhol. Depois, a Bolívia foi dos primeiros países. Está ouvindo? Agora sumiu. Estamos ouvindo sim, Cici, pode prosseguir. Ok. Depois, a Bolívia tinha borracha também, né? Foi lá que primeiro se localizou a borracha, e isso veio a combinar com a época em que se descobriu o petróleo, se começou a fazer a indústria automobilística nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, torna-se importante procurar atingir a Bolívia através do Amazonas, que era o mercado mais próximo para os Estados Unidos, era vir pelo Atlântico, entrar pelo Amazonas, descer o Rio Madeira e chegar à Bolívia. Acontece que o Rio Madeira tinha muitas 400 quilômetros de cachoeiras, saltos, corredeiras, né, que tornavam impraticável navegar ao longo do rio naquele trecho das cachoeiras. Então, houve muitos projetos, e os americanos na frente. A primeira oferta veio de um coronel Church, dos Estados Unidos, em 1867, se não me engano, de fazer ali uma ferrovia. Começaram, perdeu dinheiro, a Bolívia perdeu dinheiro, pararam. E aí, no início do século XX, veio o famoso Percival Farquhar, o grande corsário, o grande pirata das ferrovias, que tomou conta de praticamente todo o sistema de transportes brasileiros para fazer a Madeira Mamoré. Então, você vê que tem aí um século e meio de história, né? Reunindo minas de prata, borracha, bolivianos, norte-americanos, brasileiros. Né? Então, o transporte ferroviário é algo muito sério, e isso não está escrito no Brasil. Os brasileiros não conhecem essa história, entende? Eles dizem, no máximo, que é uma pena que nós tínhamos aqueles trenzinhos e que depois aquilo foi desativado para ser substituído pelo automóvel. Quer dizer, a história não é bem assim, entende? A história é um pouquinho mais complicada, porque, na verdade, é o que eu digo, o planejamento do nosso sistema de transporte tem ficado na mão de estrangeiros. Então, o plano que eles fixam é o plano que interessa a eles, ou seja, acesso às nossas terras, acesso aos nossos minérios e levar para fora os produtos que eles têm interesse. Esse não é o nosso interesse. O interesse brasileiro hoje seria, primeiramente, integrar o território nacional. Nós temos famílias, não é? Separadas. Tem alguém que mora no Nordeste, outros em Brasília, outros no Rio Grande do Sul. Quer dizer, e o deslocamento está muito difícil por avião. É caro, você não pode mudar, está muito difícil. A viagem de avião, quer dizer, você pode programar com uma certa antecedência para comprar uma passagem barato, mas não é como na Europa. Você chega na central, né, ferroviária, na estação, você compra e diz, olha,
minha avó está precisando de mim, estou pegando um trem e estou chegando em Natal daqui a 10 horas, quer dizer, uma noite. Quer dizer, isso não existe, e nós precisamos disso. Nós precisamos disso porque o mercado de trabalho está disperso, as famílias estão se separando, isso por um lado. A mesma coisa para as mercadorias, né? Você produz lá no Maranhão e coisas que têm que chegar aqui ao sul, a São Paulo, a Minas Gerais, para a indústria, como você tem toda a parte de agricultura que tem que distribuir pelo Brasil inteiro. Nós temos também a América do Sul, nós temos a Argentina, nosso grande mercado, nós temos Venezuela, Colômbia, enfim, tem uma integração subcontinental que tem que ser feita do ponto de vista econômico. E só pode ser feito com trem. E só quem pode planejar isto de uma maneira confortável, segura, para nós, somos nós próprios. E acontece que nós, brasileiros, estamos despreparados. Despreparados, isto é, sem conhecer a história que já aconteceu, eu acredito que talvez despreparados tecnologicamente, porque nós desativamos nosso sistema, e despreparados financeiramente, porque não temos um sistema financeiro estruturado para fornecer aquele crédito de longo prazo. Ceci, permita um acréscimo. Claro, Wellington. Por favor. Vai? Eu acho que estamos também despreparados intelectualmente para entender que não há mais tempo para discutir a importância da linha férrea, como você começou o seu comentário de forma tão brilhante. Claro. Isso nem se discute mais, Ceci. A questão nem se discute mais. Como começar sob pena de punir essas pessoas por total desprezo à coisa pública e à sociedade brasileira. Porque isso que estão fazendo com o Brasil é um absurdo. O brasileiro é refém de uma importação de petróleo. O Brasil é refém. Não é? Olha, Ceci, somos produtores hoje de petróleo, temos uma das maiores reservas do planeta. Aí os caras fecham as refinarias e nós passamos a ser importadores de produtos acabados e não temos o direito de construir uma linha férrea que daria alguma dignidade à indústria nacional na competitividade. Isso nem se discute. Exatamente. Agora você vê a maneira como isso está sendo feito, né? Você lembra que em 2007, 2008, nós fizemos o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que tinha por base o mercado nacional, o conteúdo nacional, revigoramos a indústria naval, que é outra coisa que nós precisamos, porque temos um litoral de 8.000 quilômetros, né, e muita coisa pode viajar de navio e de uma maneira muito mais barata. E estamos implantando o programa ferroviário com a famosa Cruz, que foi pensada no tempo do Getúlio, né? Nós precisamos unir o país de leste a oeste, de norte a sul, e depois fazer os ramais para distribuir pelas regiões. Tudo isso estava sendo feito. E aí entrou a justiça, entrou a mídia e entrou a Cambridge Analytica para invadir o país com mentiras, com intrigas, com fofocas, né? Pegando a cabeça de pessoas com uma cultura menor, pessoas que não têm acesso à informação, até por falta de tempo, porque o sistema de transporte escraviza, quer dizer, o operário que sai de casa às 4 horas e volta às 10 da noite, ele não tem a menor disposição de se informar, não tem tempo, não tem condições psíquicas. Então, eles aproveitaram tudo isso e fizeram um jogo sujo, né, para, de certa maneira, inviabilizar essas eleições. Porque uma eleição em que um candidato não se apresenta, não diz o que pensa, não diz o que vai fazer, e não se mostra disposto a enfrentar o debate, né, com o outro candidato, para que a população possa escolher, não apenas entre pessoas, mas possa escolher um projeto de gestão da nação e da economia, para que ela possa escolher o seu futuro. Essas eleições não valeram, entende?
de certa forma, isso foi um simulacro, entende? Isso foi uma ilusão, quer dizer, elas não são válidas, elas não são legítimas, né?